Como pode ser definido o dom ministerial de mestre? Essa capacidade, ela pode ser alcançada através de seminário teológico? Essas e outras questões serão levantadas na aula de hoje. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, no estado de São Paulo, sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estaremos estudando o último dos dons ministeriais, o dom de mestre. Vamos à nossa aula. Antes de nós adentrarmos no assunto propriamente dito, é bom que nós tragamos a definição do dom de mestre, baseado em Efésios capítulo 4, verso 11, onde Paulo escreve: Ele mesmo deu, Ele quem Deus deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Como é que nós podemos então definir o dom ministerial de mestre? É um dom não natural, é uma habilidade concedida pelo Espírito Santo para que a pessoa tenha aptidão para ensinar. Você se lembra quando nós definimos evangelista? E nós dissemos que toda a igreja ela tem a obrigação de evangelizar. Mas ao evangelista é dado um dom onde ele tem uma facilidade maior para evangelizar. Deus dá para ele estratégia, Deus coloca ele no coração do ouvinte. Ele tem uma gama de acontecimentos ao seu redor que favorece o acontecimento do exercício do seu ministério. Em relação ao mestre, não é diferente. Muitas pessoas podem ensinar, mas aquele a quem é dado o dom de mestre, ele tem uma facilidade maior, ele tem uma estratégia melhor, ele tem recursos que são lhe dados pelo Espírito Santo e as pessoas conseguem compreender com maior facilidade aquilo que ele está expondo do que a maneira como os outros expõem. Eu cito como exemplo Mateus 22,15, quando Jesus ensina ali uma lição preciosíssima. As pessoas chegam para Jesus e dizem assim: é lícito pagar tributo a César? E Jesus dá uma lição fantástica, inesquecível e com recursos que provavelmente ninguém teria pensado. Ele diz assim: trazei-me uma moeda. E lhe deram uma moeda e ele disse: de quem é a esfinge? De quem é o rosto que está na moeda? Então lhe disseram: de César. E ele ensina uma lição tremenda ao dizer: dai, pois, a César o que é de César. E aí ele ensina o lado espiritual. E dai a Deus o que é de Deus. Jesus parte daquilo que eles conheciam, Jesus parte daquilo que eles sabiam e principalmente daquilo que eles queriam saber. Devemos pagar tributo ou não? Muito provavelmente estavam vendo nessa pergunta uma possibilidade de se livrar dos impostos. Mas Jesus lhes dá uma lição sobrenatural. Ele mostra que César tem direito ao tributo, porque ele é o imperador, mas mostra também que Deus tem direito daquilo que o homem deve a Deus. O louvor, a gratidão. Nós vemos nessa passagem Jesus, o mestre por excelência, usando recursos que os homens no dia a dia não costumavam imaginar. Mas ele usa e alcança o seu objetivo de maneira fantástica. Agora respondendo, esse dom, essa facilidade, ele pode ser alcançado através de curso teológico? E eu respondo essa pergunta perguntando também. Um pastor, ele pode alcançar o dom ministerial de pastor através do curso teológico? É claro que não. Ele pode aprender a lidar com o público, ele pode aprender a administração de igreja, ele pode aprender muitas outras coisas, mas isso não lhe confere o dom de pastor. No entanto, a gente vê que existem pastores que têm o dom e outros que não têm. Pessoas que muitas vezes não tiveram nem a facilidade de estudar, mas que conseguem desempenhar com muita graça, com muita maestria, a função de pastor. No caso de mestre, a mesma coisa. Isso é uma facilidade que lhe é dada pelo Espírito Santo para que ele consiga ensinar, para que ele tenha facilidade em ensinar. E é claro que a partir daí nós entendemos que cabe ao mestre acrescentar conhecimento na sua vida. O dom lhe foi dado para transmitir conhecimento e agora ele deve acrescentar conhecimento na sua vida. Por que eu digo acrescentar conhecimento?
Porque muitas vezes a pessoa foi lhe dado o dom de mestre e ele usa isso como pretexto. Fala, eu não preciso estudar porque Deus me deu. E isso é em parte verdadeiro. Deus realmente deu. Agora veja bem, existem coisas que nós temos que responder através dos livros. Por que isso? Porque a Bíblia, por exemplo, ela foi escrita numa linguagem própria. Foi escrito no original grego, original hebraico. E o Espírito Santo dificilmente vai nos revelar palavras do original grego, do original hebraico. Ele vai nos dar a facilidade de transmitir. Agora, quem tem que aprender essas coisas somos nós. Isso me faz lembrar uma ocasião em que uma pessoa disse, levantou o questionamento sobre se Jonas foi tragado por um grande peixe ou foi tragado por uma baleia. Porque a pessoa leu lá no livro de Jonas que um grande peixe engoliu Jonas, mas leu no Novo Testamento Jesus dizendo que a baleia engoliu Jonas. E a resposta que ele deu para isso foi, Jesus é muito maior do que Jonas. Sim, Jonas está escrito que foi um peixe grande. E nos evangelhos Jesus está dizendo que foi a baleia, então foi a baleia. E a gente sabe que isso não é real. Porque existem outras versões bíblicas que está dizendo também um grande peixe. A gente sabe que isso é uma dificuldade da palavra, do idioma e as suas variantes. Então veja como a pessoa pode ter o ministério do ensino, que é uma facilidade para ensinar, mas isso não tira dele a responsabilidade de acrescentar conhecimento para poder transmitir ao povo. Tópico 1, Jesus o mestre por excelência. Por que é que Jesus era mestre por excelência? O texto vai nos dizer que eles diziam, ele nos ensina como quem tem autoridade. Ora, nos dias de hoje, quando nós dizemos que alguém tem autoridade sobre determinado assunto, nós estamos querendo dizer que essa pessoa é especialista sobre determinado assunto. E nós sabemos que Jesus é especialista. Por quê? Porque ele é o criador do homem. Ele sabe como o homem pensa. Ele sabe quais são as inclinações do coração do homem, sabe quais são as necessidades do coração do homem. Por isso ele é mestre por excelência, porque ele sabe como chegar ao coração e à alma do homem. Uma das coisas que fazia Jesus ser diferente dos fariseus é porque ele vivia aquilo que ele pregava. Jesus disse em Mateus 23:4 para que os homens se afastassem dos fariseus, porque eles impunham pesados fardos sobre os homens, sobre o lombo dos homens, que eles mesmos não ajudavam a movê-lo nem com o dedo mínimo. Mas com Jesus era diferente. Jesus, ele praticava aquilo que ele vivia. A Bíblia vai nos mostrar que em certa ocasião Jesus se põe no meio dos discípulos, ele tira as suas vestes de cima, se cinge com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E quando ele chega próximo a Pedro, Pedro diz assim, Senhor, o Senhor não vai me lavar o pé. Por que é que Pedro não quis que Jesus lavasse o seu pé? Porque Pedro entendeu que Jesus estava fazendo um serviço de escravo. O pai de família que tinha posses quando eles iam se deitar, ele ordenava que o escravo lavasse os pés da sua família. Isso porque não havia cerâmica, o chão não era como hoje, mas o chão era de barro batido, chão batido. De maneira que levantava uma poeirinha e a pessoa acabava sujando os pés. E o escravo então lavava os pés dessa família. Se porventura esse pai de família não tivesse bens, não tivesse recursos, ele mesmo lavava os pés dos seus familiares e depois lavava os seus próprios pés. Pedro não quis porque reconheceu que Jesus estava fazendo um serviço de escravo. Jesus não estava só dando uma lição de humildade, Jesus era humilde. Porque a Bíblia vai nos dizer que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se tomando a forma de homem, e na forma de homem foi até a morte e morte de cruz, conforme Filipenses 2. Em João 8,46, Jesus também mostra o tamanho da sua autoridade ao dizer, quem de vocês me acusa de pecado? Ninguém tinha do que acusar Jesus, porque ele pregava exatamente aquilo que ele vivia. No tópico 2, nós vamos encontrar a importância do ensino na igreja do primeiro século. Jesus mesmo diz para que os discípulos fossem por todas as nações, ensinando a guardar tudo aquilo que ele havia dado. Esse tudo que ele havia dado era exatamente a doutrina dos apóstolos, que a igreja perseverou em guardar no primeiro século. Já vimos que o dom é uma facilidade que o Espírito Santo nos dá para nós ensinarmos. Mas nós vamos ensinar o quê? Nós vamos ensinar
aquilo que o Espírito Santo nos revela, aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. E vamos ensinar também conhecimento secular, porque a Bíblia ela está dentro de um contexto, e esse contexto ele aborda conhecimento secular. Nós encontramos, por exemplo, nas Escrituras, conhecimento sobre línguas. A própria Bíblia foi escrita em grego, em hebraico, parte em aramaico. Nós encontramos conhecimento sobre geografia. Então tudo isso está dentro de um contexto. E essas coisas nós só vamos compreender pelos livros. Por isso nós dizemos a capacitação secular ela não é fundamental para nós adquirirmos o dom de mestre, mas afirmamos que ela coopera na vida daquele que tem o dom de mestre. Quando, por exemplo, o professor ele sabe como é que se forma o pensamento na mente do aluno, ele consegue organizar a sua aula de maneira que o aluno tenha maior facilidade no aprendizado. Quando o professor consegue entender como se forma a memorização, ele consegue organizar a sua aula de maneira que o aluno guarde aquilo que foi ensinado. O comentarista afirma que ainda que a doutrina dos apóstolos se refere-se ao conjunto de ensino de Cristo ministrado por eles de forma constante e eficaz. E eu quero destacar essas duas palavras aqui, de forma constante, ou seja, insistentemente. É assim que se produz o conhecimento. O judeu já sabia disso. Por isso a lei de Moisés dizia assim: tu inculcarás essas coisas aos seus filhos. Podemos colocar de maneira alegórica que inculcar é meter na cuca. É colocar dentro da cabeça. Então, tu inculcarás essas coisas aos seus filhos. É uma ordem. Mas como? Falando dele, levantando-te, deitando-te ao redor da tua mesa, caminhando pelo caminho. Era de maneira insistente, era de maneira constante. E a outra palavra é eficaz. Ninguém ensina por ensinar. Nós ensinamos buscando um objetivo. E nós podemos dizer que só há aprendizagem quando há transformação, quando há mudança. Imagine um aluno que faça contas de dividir e todas as vezes que ele faz essas contas de dividir, o resultado dá errado. Sempre dá errado os seus resultados. Quando ele aprende como é que se faz aquilo, o resultado muda, porque o resultado passa a dar certo, é o resultado que se espera, porque a matemática é exata. Então só existe ensinamento de verdade, só existe aprendizado de verdade quando existe mudança. Imagina isso muito particularmente em relação ao ensino cristão. À medida que o novo convertido ele vai sendo ensinado na Bíblia, ele vai deixando seus vícios, ele vai deixando o adultério, ele vai trabalhar, ele vai produzir, ele vai ser uma bênção para a sociedade. Isso porque o Evangelho, o ensino do Evangelho, promoveu mudança na vida dele. O tópico terceiro vai falar sobre a importância do dom de mestre no contexto atual. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 1, ele vai nos afirmar que haverá falsos mestres. É uma certeza que nós temos, haverá falsos mestres. E como é que nós vamos combater esses falsos mestres? Através dos verdadeiros mestres, daqueles que ensinam a palavra de verdade. Logo, é necessário que aqueles que têm a chamada, que são vocacionados para o ministério do ensino, que a igreja invista neles. E não só isso, que eles mesmos invistam neles. Hoje, com a facilidade que nós temos da internet, podemos fazer o curso à distância, podemos encurtar muitos caminhos através da internet. E o obreiro deve usar essas ferramentas. Aquele que é vocacionado deve usar essas ferramentas. O comentarista aqui menciona da seguinte forma: muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, permanece a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pela astúcia dos falsos mestres. O comentarista ele encerra a lição assim: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Ora, se o estudo promovesse frieza espiritual, o apóstolo Paulo seria o mais frio de todos os apóstolos, e no entanto a gente sabe que não é.
Eu sou de uma época em que se incentivava o cristão a não estudar, imaginando que ele poderia esfriar na fé, que ele iria deixar de buscar a Deus, que ele se tornaria um crente carnal. E muitas pessoas abandonavam as escolas. Hoje, a mentalidade, graças a Deus, é diferente, porque nós precisamos de homens transformados, homens salvos nos fóruns, como juízes, nos hospitais, como médicos, na política, como ministros, como governadores, como presidentes. Precisamos de homens salvos em todos os segmentos da sociedade, porque isso abençoa uma nação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar, principalmente com outros professores de escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe e até a próxima.